Olá! O uso de drogas ou substâncias psicoativas existe em quase todas as sociedades. As drogas atuam como um elemento que estrutura as sociedades, mesmo quando o consumo problemático ou abusivo é menor que o uso social, construtivo e integrado. A maior parte dos consumidores de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, pratica o uso sem que isso se torne um problema e não pretende abandonar o hábito. É o caso de boa parte dos usuários de álcool e maconha. O tabaco também é um hábito apreciado por muitas pessoas, mesmo sabendo do mal que ele representa à saúde. Até drogas como a cocaína, de maior impacto à saúde, com maior incidência de usuários compulsivos, também contam com usuários ocasionais. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos em 2002 apontou que menos de 1/6 das pessoas que experimentam cocaína se tornam dependentes. Mas, ao mesmo tempo, não há um padrão de pessoas e contextos que permita uniformizar uma proposta de cuidado. O que isso quer dizer? Para analisar este cenário adequadamente, precisamos voltar um passo e investigar o papel que o uso de drogas assume ao longo da história. De que modo diferentes sociedades convivem com isso? Qual a história das drogas no Brasil? Na pré-história, a humanidade dedicava-se à caça e à coleta. Nesse processo foram descobertas diversas plantas úteis ao homem. Essa utilidade era a alimentação, a fabricação de artefatos e as propriedades farmacológicas. Por isso, as drogas surgiram do conhecimento da flora por parte dos povos pré-históricos, que buscavam não apenas se alimentar, mas obter efeitos úteis no combate à dor, no aumento do estímulo para as atividades em geral e para alcançar estados de êxtase relacionados a manifestações do sagrado. A resina da papoula, ou seja, o ópio, servia para neutralizar as dores, a tosse, a febre e a diarreia. As flores da cannabis sativa, nome científico da maconha, também eram usadas para fins medicinais como sedação, antiespasmódico, amenização da ansiedade e também para alcançar estados de meditação e tranquilidade. Com a agricultura, desenvolvida há cerca de 10.000 anos, durante a chamada Revolução Neolítica, as plantas úteis passaram a ser cultivadas nas suas melhores variedades. Chegada a época moderna, com as grandes navegações dos séculos XV e XVI, que ligaram os continentes do mundo, as drogas estavam entre os principais produtos buscados no Oriente e nas Américas. As especiarias, o ópio, o açúcar, o tabaco, o café e outros produtos se tornaram de consumo massivo, marcando a era mercantil moderna da unificação planetária. No século XVII, também se deu a grande expansão do álcool destilado, assim como a do tabaco, das bebidas excitantes e de outras substâncias. Para se compreender a importância econômica, cultural e científica das drogas, é indispensável um olhar histórico para desvendar as relações de consumo destas substâncias, que assumem importantes papéis culturais: devoção, cura, formação de identidades étnicas, de gênero, nacionais, entre outras. Podemos dizer que os povos se definem por suas predileções alimentares e por seu uso de drogas. Veja, mediterrâneos europeus tomam vinho, europeus do norte tomam cerveja, japoneses tomam saquê, e esses hábitos fazem parte da cultura de cada povo. As bebidas fermentadas estão entre as drogas mais antigas descobertas pela humanidade. O processo de fermentação, que acontece pela ação de microfungos chamados leveduras, permitiu a fabricação não só das bebidas alcoólicas, como do pão e dos produtos lácteos fermentados, como iogurte e queijos. Cada região do mundo desenvolveu o cultivo de alguns alimentos básicos, tais como os cereais. Na Ásia, o arroz. Nas Américas, o milho. Na Europa e no Oriente Médio, o trigo e a cevada foram os alimentos mais importantes
e também fonte de drogas psicoativas, as cervejas feitas à base de cereais. Já os vinhos resultam da fermentação das frutas. As culturas indígenas no Brasil desenvolveram o cauim feito de mandioca. Nos Andes, a xixa feita de milho. No México, o pulque de agave que, quando destilado, vira tequila. As bebidas fermentadas eram consideradas um alimento, espécie de pão em forma líquida. As cervejas tornaram-se produtos considerados divinos, pois além de alimentarem, deixavam o espírito alegre e promoviam a festa da comunidade. Era um lubrificante social, para usar a expressão do sociólogo francês Durkheim. Além dos fermentados, obtidos de quase toda a matéria orgânica, as plantas com usos medicinais foram as drogas mais importantes desde épocas pré-históricas, pois forneciam meios de cura, analgesia, consolo das dores, enfermidades e desconfortos em geral. Os usos terapêuticos, devocionais, festivos, estimulantes, celebratórios ou recreacionais de bebidas e outras drogas foram enraizados nas culturas étnicas e nacionais, elevando bebidas à condição de símbolos de identidade nacional, como é o caso do brasão nacional brasileiro, que contém os ramos floridos do tabaco e frutificados do café. Como você pode notar, é impossível negar a importância das substâncias psicoativas. Os psicofármacos não apenas cumprem o papel de remédios excepcionais em todas as vertentes das medicinas tradicionais. Eles fazem parte da cultura em práticas religiosas ou simbólicas de muitos povos. Desde a pré-história existe uma universalidade no uso de psicoativos, mas o modelo clássico de controle de ingestão das drogas, assim como dos alimentos, do sexo e de outras atividades, era o da temperança, que significa moderação. Por isso, as drogas são fundamentais na produção de estados de êxtase e devoção em diversas tradições religiosas. O vinho foi encarnado nas figuras dos deuses Dionísio, na Grécia, e Baco, no mundo romano. O seu culto associa-se ao culto da deusa Deméter, ou Ceres, que é a deusa da agricultura e dos cereais. Na mitologia germânica, as cervejas eram consideradas o sangue dos deuses. Em todos os continentes encontramos cultos, práticas religiosas e de cura ligados ao uso do tabaco, da maconha, do chá, dos cogumelos, dos cactos, do cipó ayahuasca, entre outras substâncias. A medicina sempre teve nas drogas alguns dos seus mais eficientes recursos. Além da dieta e da cirurgia, a farmácia é um instrumento fundamental da cura. Por isso, podemos afirmar que o repertório da natureza forneceu o consolo para os sofrimentos e tratamento para as doenças e lesões. E dentre as plantas medicinais, a mais útil foi a papoula, Papaver soniferum, que é a origem do ópio, um remédio milenar aplicado como analgésico, antitussígeno, antifebril e antidiarreico. A moderação era uma das virtudes mais importantes, uma virtude cardial, ao lado da prudência, da coragem e da justiça. Todas essas virtudes eram consideradas o ponto de equilíbrio entre o excesso e a carência. Tanto o excesso quanto a carência eram mal vistos, pois saíam da medida exata que deveria governar todas as ações humanas no sentido do equilíbrio e do caminho do meio. Platão, por exemplo, em seu livro As Leis, considerava que o vinho era útil para aferir o caráter das pessoas. Quem soubesse beber adequadamente poderia merecer a confiança pública, enquanto os que se excediam perdiam sua reputação e credibilidade. Daí a noção presente na antiguidade de que no vinho se encontra a verdade, como no provérbio in vino veritas, no vinho a verdade. Essa ética clássica de se usar tudo com moderação, evitando o excesso e a abstinência, não só das bebidas e dos alimentos, mas em todas as coisas, foi um ensinamento duradouro que influenciou
toda a história da filosofia. Voltaire, por exemplo, filósofo francês do século XVIII, afirmou que é preciso ter moderação em tudo, especialmente na moderação, pois uma moderação exagerada deixa de ser moderação. Por isso, a abstinência, ou seja, a noção de que é preciso evitar todo e qualquer consumo alcoólico, foi uma atitude muito rara e que só floresceu em sociedades repressivas e militarizadas, como foi o caso dos espartanos na Grécia Antiga. Mas, em geral, a maioria das sociedades admitiu o uso de bebidas e de drogas, combatendo apenas os seus excessos. Tradicionalmente, há um controle social que determina locais e os momentos adequados para o consumo de drogas e poucas sociedades praticaram a abstinência. A maior parte das civilizações praticava e defendia o ideal da temperança, que significa moderação, condenando não as drogas e bebidas em si, mas o seu uso excessivo. O comércio do vinho e de muitas plantas psicoativas úteis, como o ópio das papoulas, por exemplo, será uma atividade muito importante na história econômica de muitos países. A importância econômica das drogas aumenta na história moderna, quando os ciclos mercantis das especiarias, do açúcar, das bebidas alcoólicas fermentadas e destiladas, dos excitantes cafeínicos, café, chá, chocolate, chimarrão, guaraná, do ópio e do tabaco, se tornam eixos da atividade comercial e arrecadação fiscal. A própria era das navegações, com a descoberta da América por Colombo em 1492 e do Brasil por Cabral em 1500, foi impulsionada pela busca dessas drogas como as especiarias asiáticas. Mesmo sem encontrar o caminho da Ásia, Colombo descobriu um continente que viria a se especializar no fornecimento de drogas para o mundo, constituindo ciclos econômicos em torno do comércio do açúcar, da aguardente, do tabaco, do café, entre outros. No período da Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, o consumo popular de excitantes como o chá e o café se expandiu muito por auxiliarem o desempenho do trabalho e dos soldados. A partir do século XIX, além dos extratos vegetais, passaram a existir no mercado as substâncias puras, os princípios ativos extraídos das plantas em laboratórios, como a morfina do ópio, a cocaína da coca e a cafeína do café. O uso militar de morfina como analgésico levou a um aumento dos consumidores dependentes. Da mesma forma, a maior disponibilidade de álcool destilado criou um padrão de ingestão alcoólica mais forte do que as culturas anteriores dos fermentados, aumentando os casos de consumo agudo e também os padrões de consumo crônico, que passaram a ser descritos como alcoolismo. Outros produtos, o tônico, o elixir e o xarope, também inundaram o mercado de bebidas não alcoólicas, utilizando o açúcar e excitantes como a cafeína e a cocaína. A mais conhecida dessas bebidas reuniu em seu nome e em sua fórmula as duas drogas estimulantes mais famosas da América e da África, a folha de coca e a noz de cola. No século XX, o número de moléculas sintéticas psicoativas aumentou para muitas centenas. Surgiu um novo campo de experimentações ao redor dos chamados psicodélicos. O mais famoso foi o LSD, a dietilamida do ácido lisérgico, descoberto acidentalmente em 1943. Essa substância, junto com a mescalina do cacto peyote e a psilocibina dos cogumelos, foi útil em diversos processos terapêuticos e de expansão da criatividade, e muitos artistas, filósofos e místicos passaram a usar. O mais famoso foi o escritor inglês Aldous Huxley, que escreveu o livro As Portas da Percepção, onde relata a sua experiência com essas substâncias. Huxley ajudou na formulação do nome psicodélicos, aquilo que manifesta o espírito. O professor de psicologia de Harvard, Timothy Leary, foi um apologista do uso dos psicodélicos. Foi demitido, perseguido e preso por esse motivo. O movimento psicodélico levou toda uma geração a experimentar,
mas causou um pânico moral tão grande que fez o governo estadunidense proibir o LSD em 1966. No final do século XX, outra droga se tornou moda, o MDMA, metileno dioximetanfetamina, conhecido como êxtase, foi usado inicialmente em psicoterapias. Depois, com a sua proibição em 1985, o uso se tornou comum em festas de música eletrônica. Recentemente, essa substância vem sendo usada nos Estados Unidos para o tratamento do estresse pós-traumático, dados os seus efeitos empatogênicos, ou seja, produtores de simpatia mútua entre pessoas. Muitas novas substâncias são criadas a cada ano, as chamadas designer drugs, grande parte em laboratórios clandestinos, muitas vezes buscando substâncias de efeitos semelhantes às que são proibidas. A inexistência de um controle público torna o uso de drogas sintéticas uma loteria, pois nunca se sabe exatamente o que elas contêm. Muitas vezes, as drogas sintéticas trazem adulterantes bem mais perigosos que a própria droga que o usuário acha que está consumindo, com dosagens também nunca calculáveis de forma precisa. No Brasil, a história das drogas começa com o uso pelos indígenas de muitas plantas medicinais e psicoativas, incluindo o tabaco, e também dos cauins, que são fermentados à base de mandioca e frutas. A ipecacuanha, a copaíba, a quina e a jurema são algumas dessas plantas de usos tradicionais. O grande impacto do contato com os europeus foi a especialização do Brasil no plantio e processamento das drogas que constituíram os ciclos econômicos da história brasileira: a cana-de-açúcar, o tabaco e o café, produtos de monocultura destinados ao abastecimento do mercado metropolitano. A constituição do chamado Sistema Sul-Atlântico de Comércio Triangular foi um meio de os impérios europeus obterem renda plantando cultivos alimentares e psicoativos nas Américas, com o uso da mão de obra escrava tirada da África. Mais de 10 milhões de seres humanos foram trazidos do continente africano para as plantações e engenhos americanos de cana-de-açúcar, as fazendas de café ou de tabaco. O próprio tabaco e a aguardente serviam de moeda de troca para o escambo na África entre esses produtos e os escravos que iriam continuar a produzi-los. A ocupação holandesa do Nordeste brasileiro e de Angola objetivava o controle desse mercado de açúcar e de escravos para esse império naval que já dominava o café, o tabaco e o álcool destilado. As guerras comerciais modernas entre os estados europeus visaram o controle desse fluxo de produtos psicoativos, do vinho do Porto ao chá da China, do café brasileiro ao tabaco cubano, do ópio indiano ao rum do Caribe. Enquanto o tabaco indígena se tornava uma droga de difusão global por meio de sua consagração entre soldados e religiosos, outras, de âmbito mais regional, ficaram restritas na sua circulação. A erva mate, Ilex paraguaiensis, por exemplo, se tornou um importante produto das missões jesuíticas e depois no circuito comercial do Paraná, mantendo até hoje uma enorme influência no sul do Brasil, no Paraguai e na bacia do Rio da Prata. O guaraná, conhecido tradicionalmente pelos índios maués do Rio Negro, é usado como estimulante restrito na região norte, embora o seu uso como aromatizante e denominador de refrigerantes o tenha convertido em uma bebida típica do Brasil, a ponto de um senador amazonense propor trocar o tabaco no brasão nacional pelo guaraná. Drogas de uso comum entre os escravos, como a maconha, foram perseguidas pelos senhores de escravos, dando origem à sua estigmatização como substância de afrodescendentes, dos pobres e dos moradores de favelas. Mesmo havendo um uso farmacêutico dos cigarros de maconha para asma e muitas outras afecções, eram importados da Europa e chamados de cânhamo indiano. O uso popular da maconha, termo que vem do idioma africano quimbundo da região Banto de Angola,
se disseminou em camadas populares das grandes cidades e em áreas do interior do país. Só veio a ser proibida nacionalmente a partir do ano de 1932, embora desde o século XIX já houvesse registro de perseguições ao pito de pango dos escravos. A maconha também teve um uso industrial muito importante como matéria-prima de tecidos, papel e óleo para a iluminação. As cordas e as velas dos barcos também eram de fibra de cânhamo, o nome da maconha industrial. Esse uso foi substituído em quase todo o mundo no século XX pelo papel de celulose e pelos tecidos de fibras sintéticas, setores industriais que também pressionaram pela interdição do cânhamo. Um uso tradicional do xamanismo indígena, o de misturar duas plantas, um cipó, o jagube, e uma folha, a chacrona, em uma bebida de efeito alucinógeno, conhecida no Brasil pelo nome de origem quechua ayahuasca, também foi adaptado e desenvolvido em religiões mestiças e sincréticas. Surgidas na Amazônia no início do século XX, se propagaram depois para as grandes cidades, inclusive para outros países, sob a denominação de Santo Daime. O uso religioso da ayahuasca foi reconhecido pelo Estado brasileiro como direito de prática religiosa e protegido por meio de tombamento como patrimônio imaterial. Já as bebidas alcoólicas são um produto importante dos engenhos, na forma da aguardente denominada cachaça. A partir do século XIX, começou a fabricação nacional de cervejas. E hoje essa indústria é tão grande que constitui a maior empresa brasileira e o seu proprietário é o homem mais rico do país. A princípio, esta questão nos mostra que pessoas que apresentam problemas ou necessidades relacionadas ao consumo de álcool e outras drogas não são iguais, não estão em contextos idênticos e não respondem da mesma forma ao que lhes é oferecido. A ideia de que o cuidado adequado e efetivo deve ser pautado na internação fechada, na contenção e na tutela vem sendo pouco a pouco superada. Além disso, há também um debate sobre a abstinência compulsória, entendendo que ela não deve ser uma condição indispensável para o cuidado e para o ganho de qualidade de vida dos usuários. Por isso, surgem questões relativas à autonomia e à organização política, que são vieses pouco explorados nos espaços de cuidado. São muitas as perguntas. Pessoas com problemas relacionados ao consumo de álcool e outras drogas perdem inevitavelmente a capacidade de conduzir suas próprias vidas de forma adequada? Se a resposta é sim, quais são as consequências desta postura? Os usuários tornam-se necessariamente escravos, dominados pela droga, em um movimento de inversão, onde a coisa, a droga, torna-se sujeito e o sujeito, a pessoa que usa a droga, é coisificado? Se os usuários precisam ser contidos e internados, qual o resultado desta posição diante da reforma psiquiátrica e do cuidado implantado? O consumidor de drogas, mesmo em situação problemática, não deixa de ser um cidadão com todos os seus direitos. E por isso, é da alçada da saúde pública cuidar das pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool ou outras drogas, sem entrar no mérito da condição moral ou jurídica deste consumo. Pense nisso.